Vamos falar sobre decisão fiscal, sobre o regime fiscal, aliás, do Rio de Janeiro. Há decisão a respeito disso, que pode ficar só para depois das eleições. É isso mesmo, Renata Agostini? Pois é, a gente contou aqui no 360, Tainá, que havia uma disposição grande da equipe do ministro Paulo Guedes de manter o Rio nesse regime fiscal, ou seja, manter o Rio nessas condições especiais que não fazem, na prática, com que o Rio tenha que pagar de imediato um valor bem significativo da sua dívida e dar uma série de condições especiais para o estado do Rio, de certa forma, tentar ali equilibrar suas contas no médio prazo e honrar suas dívidas com a União. É disso que se trata. A gente trouxe esse sentimento, esse bastidor ali da equipe econômica antes, inclusive, da reunião de Paulo Guedes com o governador Cláudio Castro. Se iniciaram, então, conversas técnicas. Por quê? A gente contou, olha, o Ministério da Economia quer manter o Rio no regime fiscal, mas entende que o plano feito pelo Rio precisa de ajustes. Tem ali, nesse momento, 7 pontos na mesa sendo debatidos. Um deles é que não haja reajuste acima da inflação para servidores. A questão que se coloca agora é: quando resolver? E aí tem sim uma avaliação do time de Guedes que a tendência é que isso fique lá para frente, que na prática vá se empurrando com a barriga. Gente, tem um contexto político importante. Cláudio Castro é visto como um aliado do presidente Jair Bolsonaro. Não interessa ao governo jogar uma bomba no colo dele nesse momento. Então, se você vai colocando essa decisão lá para frente, e tem jeitos técnicos de fazer isso, né? Nada precisa ser feito de uma hora para outra, não há ali um deadline específico para que eles tomem essa decisão, você tira essa pressão eleitoral da frente e esse ponto eu achei muito interessante que auxiliares de Guedes me destacaram, e você vai forçando o Rio de Janeiro a arredondar esse plano, porque da forma como está, gente muito próxima a Guedes diz, não passa. Leandro Rezende, vamos trazer um outro ponto, analisar sobre outro aspecto e fazer uma lembrança aqui para o nosso assinante que o que mantém o Rio de Janeiro no regime fiscal são decisões do Supremo. O que o governo diz sobre o governo do Rio, né? A Renata trouxe o lado do Ministério da Economia, eu vou trazer o lado da parte interessada em ficar no plano, que é o governo do Rio de Janeiro. O que o governo diz é que está pendurado ainda no regime de recuperação fiscal por conta de uma decisão lá de trás, da época do Natal de 2020. O Supremo Tribunal Federal concedeu uma decisão liminar que mantém o Rio no regime de recuperação fiscal. E aí, sobre os pontos que o governo está ainda querendo que o Rio faça ajustes no plano, né? O que o governo me diz, secretários de Fazenda, o que fontes do governo também dizem, é de que não tem muito espaço. O governo do Rio considera que já fez muito para atender às exigências do Ministério da Economia e que não tem muito espaço para poder mudar. Por exemplo, questão de reajuste de servidores. O que o governo entende, o governo do Rio de Janeiro e o Ministério da Economia critica esse reajuste dado aos servidores no momento de crise econômica, é de que se trata, na verdade, de uma batalha jurídica, porque o que o governador Cláudio Castro fez na semana passada foi anunciar uma reposição salarial aos servidores. Então, tem uma justificativa, o governo tem uma justificativa política para ter dado essa reposição salarial aos servidores, mas o que os técnicos da economia querem é que se mostre no plano, né, que isso não vai impactar as finanças do Rio de Janeiro. Essa decisão, essa informação que a Renata traz, ela é fundamental para os planos do Cláudio Castro de conseguir tentar escacifar para a reeleição, porque ele é muito criticado frequentemente por ser alinhado ao presidente Jair Bolsonaro e não contar necessariamente com a boa vontade do Ministério da Economia e de outros entes do governo federal. Tem uma questão, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro sobre a concessão do aeroporto Santos Dumont, que envolve ali também o aeroporto do Galeão. Tem muita gente aqui do governo, inclusive, que cobra que o governador seja mais persuasivo junto ao governo federal e consiga benesses maiores para o Rio. Essa, sem dúvida, esse adiamento da decisão sobre o RRF, Regime de Recuperação Fiscal, é algo muito bom para os planos do Cláudio Castro. Tainá. Acompanhamos. Renata e Leandro, muito obrigada por essa análise.